Fala pessoal, João aqui do Jarizão. Vamos lá falar um pouquinho sobre como ter uma comunicação assertiva na engenharia civil. Você sabe que na engenharia civil a gente tem várias pessoas de vários níveis de ensino diferentes, né? Não que tornem diferente, né? Só a comunicação vai variar bastante. Por exemplo, vamos supor que você tem uma empresa de projetos e execução de obras, né? Então você vai falar com várias pessoas. Você vai falar com o cliente, talvez já tenha um nível um pouco maior de consciência sobre algumas coisas, em determinado assunto. Você vai falar com o pedreiro, que já tem nível de consciência sobre outras coisas, o modo de falar é totalmente diferente. Você tem aí o fornecedor, o cara do concreto, o cara do material de brita, areia, tijolo, compra de cerâmica. Então, tipo, é um mercado que se envolve com diversos outros mercados, com diversos profissionais, diversas pessoas. Então, como manter uma comunicação assertiva? E o primeiro ponto, para você entender, para você falar de uma forma que as pessoas entendam o que você de fato é falar, você precisa saber qual o nível de consciência dela. Você tem que saber também o seu lugar na conversa. Por exemplo, quando você vai conversar com o cliente normalmente, em 90% dos casos, ele é leigo em relação a tudo. Então você não pode chegar falando para o cliente termos técnicos. Você chega falando termos técnicos, ele vai ficar, bom, vai concordar para dizer que não está entendendo nada, né? Não, beleza, entendi. Só que ele vai ficar na dúvida. Ele não vai entender exatamente o que você quis falar. Então, em vez de você falar chapisco, reboco, embolso, aderência, não sei das quantas, não. Ó, a gente bota aqui uma camada fina aqui de cimento aqui nessa parede, depois vamos colocar outras camadas para dar um revestimento de 3 centímetros que a gente colocou em projeto. Não precisa dizer que é para proteger isso aqui, aquilo, lá, fazer argamassa, emassar, pintar. Ele não vai entender isso aqui. São técnicas, são processos dentro de uma obra. O cliente quer saber o seguinte: como é que vai ficar a minha casa? Vai ficar assim, a parede aqui bonitona? Pronto. Aí você explica, ó, para chegar nesse nível de parede aqui, a gente tem alguns processos que a gente vai utilizar. Eu já coloquei no orçamento, né? São esses processos aqui. Então, pronto, explicou de forma rápida. Não precisou ficar dizendo que o chapisco vai dar aderência para o embolso, que tem que ter a reboco, talvez alguns nem vão entender o que você está falando. Então, você captou? Mas já para o pedreiro, quando você está falando com ele sobre acertar alguns pontos, você pode, ó, o chapisco eu quero tantos centímetros, o reboco eu quero tantos centímetros, um dedo, não sei o que. Coloca isso aqui, coloca esse tipo de aditivo aqui, aí ele vai entender isso aqui. Então você tem que entender o seguinte: a outra pessoa vai entender termos técnicos? Não vai entender. Então não tem por que você falar termos técnicos com ela. Ah, mas eu vou falar porque eu estudei. Não, é igual um advogado. Se você hoje, eu como estudante de engenharia, vou falar com um advogado e ele começa a usar aquelas palavras difíceis de processo, de ato, não sei das quantas, eu não vou entender nada. Então, por mais que eu estude bastante também, ele é de outra área totalmente diferente, né? E agora imagina uma pessoa que nunca viu nada de engenharia, chega alguém falando termos técnicos, não, que a gente tem que pensar no momento da vida. Ele não vai entender. Então, o que é que faz uma comunicação assertiva, uma comunicação excelente? É uma comunicação que o cliente vai entender, o pedreiro vai entender. E não quer dizer que é só uma que vai abranger todas. E é aí que mora o diferencial dos grandes engenheiros. É saber mudar a sua forma de comunicação em determinado ambiente. Quando você está falando com o pessoal da obra, você tem que falar coisas não muito técnicas, mas coisas relacionadas ao trabalho deles. Você começa a falar sobre chapiço, sobre embolso, sobre reboco, você começa a falar sobre aditivos, sobre o traço, essas coisas assim, do concreto, né, e tudo mais, processos, passo a passo ali, beleza. Você está falando com o cliente, você vai falar de outras coisas diferentes, revestimento, como é que fica com o revestimento, acabamento final, como é que vai ficar isso aqui, preço das coisas, é diferente. Então, qual é a grande sacada? Você tem que entender quem é a outra pessoa do outro lado do balcão, né? Supondo que tem um balcão, né? Quem é a outra pessoa que está do outro lado do balcão? Qual o conhecimento que ela tem? Então, se você faz algumas perguntas, por exemplo, você já construiu algumas vezes? Você já fez alguma construção? Já visitou alguma construção? O cliente, não, nunca construí, minha primeira construção. Então, você já sabe qual é a comunicação que você tem que usar. É a comunicação mais simples possível. Tentar dar exemplos práticos, mostrar imagens, que facilita muito. Aí você pergunta assim: você já mexeu com construção? Já fez uma obra? Já presenciou? Não, eu já fui construtor durante os anos. Aqui. Aí você, ó, aqui eu posso falar sobre algumas coisas um pouquinho mais de obra. Ele já foi em obra, ele conhece coisas de obra. Então você entendeu? Você tem que perguntar para a pessoa, para você entender em que ponto de consciência da engenharia, dos termos, ela está por dentro. Se é uma pessoa que está na base,
coisas simples, né? Não vem com um negócio de eletroduto, com porcentagem, ele não vai entender nada disso aqui. Engenheiro com engenheiro, tranquilo. E ainda tem os casos ainda, tem um engenheiro que se especializou em estrutura metálica, o outro se especializou, sei lá, em projetos. Aí um vai falar com o outro, às vezes nem os próprios engenheiros se entendem com termos técnicos. Então, o primeiro passo para você ter uma comunicação assertiva é entender em que momento e que ponto de conhecimento a outra pessoa está. Quando você entender, aí você adapta a sua linguagem para falar. Então, se você vai falar a mesma coisa do chapisco, embolso e reboco para o cliente, você fala de um jeito, para o fornecedor e para o cara da obra, você fala de outro jeito, entendeu? Então, é o mesmo assunto, só que formas diferentes de abordar. Porque é assim que você mantém sua comunicação assertiva dentro da engenharia civil. Parte de projetos que eu uso aqui. O cliente ele quer saber não quer saber, na verdade, a taxa de permeabilidade. É uma coisa que tem dentro do zoneamento. Olha só como já começa a entrar em coisas diferentes. Aí eu falo o seguinte, a cidade ela é dividida em várias zonas, porque tem a questão que algumas zonas são mais baixas, mais altas, e influencia a questão da permeabilidade, né, que é a água ser absorvida para dentro do solo, né? O que acontece? O seu terreno está localizado nessa zona aqui, que é uma zona que a gente chama de zona ZR1, por exemplo. E aqui, para você ter o projeto aprovado, a gente precisa de alguns parâmetros serem atingidos, que eu já estou cuidando deles no seu projeto. Que é a questão, por exemplo, se o seu projeto tem 100 metros quadrados, seu terreno, aqui está dizendo que 30% deles tem que ficar livre para a água conseguir entrar. Imagina se todas as casas ficassem todo 100% do terreno. Quando chovesse, ia causar inundação gigante. Por isso que tem essa taxa de permeabilidade. Tá vendo como é diferente? Se eu chegasse, seu projeto aqui está na ZR1, tem aqui a taxa de permeabilidade de 30%, aqui de 50%, taxa de ocupação, não sei o que, não sei o que. Se eu não der um contexto para o cliente, se eu não criar na cabeça dele uma imagem, por exemplo, uma área mais baixa, precisa de permeabilidade para não ocorrer inundações. Se eu não criar essa imagem na cabeça do cliente, ele não vai entender. Por que é que eu tenho que perder 30% do meu terreno para deixar permeável? Não entendi. Aí tá vendo que teve uma quebra na comunicação, uma falha? Então é essas falhas. Quando você perceber que a pessoa não tem o contexto correto, você cria o contexto, cria na cabeça dela a imagem para que ela consiga entender. Tem que desenhar na cabeça do cliente. Então essa aqui é a forma que eu uso para deixar mais claro, para deixar mais assertiva a minha comunicação. Então vai treinando essas comunicações. Como é que você treina? Fala com seu parente aí, fala com sua prima, com seu primo, com seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe. Tenta entender qual é a consciência deles em relação à engenharia civil. E aí você começa a conversar com eles, tenta explicar coisas que na teoria são complicadas de entender, mas tenta pegar uma coisa difícil e deixar fácil para que a outra pessoa entenda. Aí você faz nesse exercício, com toda certeza você vai conseguir desenvolver uma comunicação mais assertiva, vai conseguir modular melhor as palavras, modular melhor a forma com que você cria essa imagem na cabeça das pessoas. Então espero que você tenha gostado. Esse vídeo aqui faz parte de uma sequência de 30 vídeos. Se inscreve no nosso canal, a gente está com a meta de bater os 1000 inscritos. Estou contando com você. Então, se inscreve no canal, te vejo no próximo vídeo. Tá ficando aqui agora 2 vídeos para você assistir, né? São 2 vídeos dessa sequência aqui, né, de 30 vídeos. Então, é só clicar em um deles e eu te vejo lá. Valeu!